O Parque Nacional da Serra da Capivara, no nordeste do Brasil, guarda um segredo. Sussurros ancestrais de um passado distante ecoam em suas cavernas. Esses sussurros ganham vida na forma de pinturas rupestres pré-históricas, algumas datando de 25 mil anos atrás. Essas pinturas, principalmente em ocre vermelho e amarelo, retratam cenas de caça, rituais e vida cotidiana. Não são meros desenhos primitivos, mas uma linguagem visual complexa. Esses primeiros habitantes do Brasil deixaram um legado nessas pinturas. Eles documentaram seu mundo, suas crenças e seus sonhos nas paredes de seus abrigos. As pinturas são uma prova do desejo humano de expressão, uma necessidade que transcende o tempo. As cores vibrantes ainda ressoam, lembrando-nos do poder duradouro da arte. Esses antigos sussurros em paredes de pedra continuam a cativar e inspirar admiração e espanto em todos que os encontram. A chegada dos portugueses no século XVI inaugurou uma nova era na arte brasileira. Com eles, vieram a grandiosidade e a opulência do estilo barroco. Esse estilo, profundamente enraizado na fé católica, manifestou-se de forma mais proeminente na arquitetura e decoração de igrejas. A cidade de Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, é um testemunho dessa época. As igrejas de Ouro Preto são adornadas com entalhes intrincados, tetos altíssimos e ouro em abundância. Escultores como o Aleijadinho, considerado um mestre do barroco brasileiro, deixaram sua marca na região. Suas esculturas dramáticas, muitas vezes retratando cenas bíblicas, são imbuídas de um profundo senso de emoção e espiritualidade. O período barroco não foi mera imitação de estilos europeus. Artistas e artesãos brasileiros imprimiram ao barroco suas próprias interpretações. Eles incorporaram materiais e motivos locais, criando um estilo híbrido único. A era barroca no Brasil deixou um legado de impressionante riqueza visual. É um testemunho da fusão de fé, arte e intercâmbio cultural que definiu esse período. O século XIX testemunhou um momento crucial na arte brasileira, com a chegada da Missão Artística Francesa em 1816. Esse grupo de artistas, liderado por Joaquim Le Breton, tinha como objetivo estabelecer uma academia neoclássica no Rio de Janeiro. Sua chegada marcou uma mudança em direção às tradições acadêmicas europeias. A pintura de paisagens, em particular, ganhou destaque, com artistas como Nicolas Antoine Tonet, capturando a grandiosidade da paisagem brasileira. No entanto, essas representações geralmente refletiam uma perspectiva europeia. As culturas indígenas eram romantizadas e as paisagens, muitas vezes idealizadas. A missão artística francesa, embora influente, gerou debate sobre a identidade artística. Artistas brasileiros se debateram com a questão de como retratar seu próprio país. Eles deveriam aderir às convenções europeias ou traçar seu próprio caminho? Essa tensão entre estilos importados e expressão indígena se tornaria uma característica definidora da arte brasileira. A busca por uma voz artística única continuou. Apesar da forte influência da missão artística francesa, os artistas brasileiros começaram a afirmar sua própria identidade dentro da tradição acadêmica. Artistas como Victor Meirelles e Pedro Américo, embora formados em academias europeias, buscaram capturar o caráter único do Brasil em suas obras. A enorme tela de Meirelles, Primeira Missa no Brasil, retrata a chegada dos portugueses com um senso de grandiosidade histórica. No entanto, também reconhece a presença da população indígena, embora de forma romantizada. Pedro Américo, por outro lado, concentrou-se em temas sociais, retratando a vida de brasileiros comuns, incluindo escravos e trabalhadores afro-brasileiros. Suas pinturas, embora ainda enraizadas no realismo acadêmico, indicavam uma consciência social crescente. Este período testemunhou uma mudança gradual de paisagens idealizadas e cenas históricas para um retrato mais matizado da sociedade brasileira. Os artistas começaram a lidar com questões de identidade, raça e desigualdade social, temas que continuariam a ressoar na arte brasileira. O cenário estava montado para as mudanças revolucionárias
que viriam com a chegada do modernismo. O início do século XX testemunhou uma mudança sísmica no mundo da arte com a chegada do modernismo. Esse movimento de vanguarda, que rejeitava as convenções artísticas tradicionais, encontrou terreno fértil no Brasil. A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, marcou uma ruptura decisiva com o passado. Esse evento marcante, com artistas como Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, desafiou as normas estabelecidas da arte brasileira. Ele abraçou a experimentação, cores ousadas e uma rejeição das tradições acadêmicas europeias. Os modernistas buscavam criar uma arte que fosse verdadeiramente brasileira, refletindo o patrimônio cultural único do país e sua identidade vibrante e em evolução. Esse desejo de autenticidade se estendeu além das artes visuais. Abrangeu música, literatura e arquitetura. O movimento modernista não foi apenas uma revolução artística. Foi um despertar cultural. Nenhum artista encarna o espírito do modernismo brasileiro mais do que Tarsila do Amaral. Nascida em uma família rica, Tarsila, como é carinhosamente conhecida, abraçou a vanguarda com uma paixão incomparável. Suas viagens à Europa a expuseram às obras do cubismo, surrealismo e outros movimentos modernistas, mas foi seu retorno ao Brasil que incendiou seu trabalho mais inovador. Inspirada pela paisagem brasileira, folclore e pelas obras de seu marido poeta Oswald de Andrade, Tarsila desenvolveu um estilo único. Abaporu, 1928, sua obra mais icônica, tornou-se um símbolo do modernismo brasileiro. Essa pintura enigmática, com suas formas exageradas, cores vibrantes e qualidade onírica, capturou o espírito de uma nação à beira da transformação. A arte de Tarsila celebrava o rico mosaico cultural do Brasil, desenhando inspiração de motivos indígenas e da população diversa do país. Ela se tornou um ícone nacional, sua obra um poderoso símbolo da identidade brasileira no século XX. Enquanto Tarsila do Amaral se tornou sinônimo de modernismo brasileiro, o movimento abrangeu uma gama diversificada de estilos e perspectivas. Cândido Portinari, outra figura proeminente, é renomado por suas poderosas representações do realismo social. Seus murais, muitas vezes retratando as lutas dos trabalhadores rurais e a situação dos pobres, trouxeram questões sociais para o centro do discurso artístico. Lazar Segal, um artista nascido na Lituânia que fez do Brasil sua casa, trouxe uma perspectiva única para o movimento. Suas obras frequentemente exploravam temas de imigração, identidade e a condição humana, refletindo suas próprias experiências como um estrangeiro que se conectou profundamente à cultura brasileira. O modernismo no Brasil não era uma entidade monolítica, era um movimento dinâmico que abraçava a experimentação, a diversidade e um compromisso em refletir as complexidades da sociedade brasileira. Desde as cores vibrantes de Tarsila até o comentário social de Portinari, o modernismo transformou o cenário da arte brasileira. Ele abriu caminho para as futuras gerações de artistas explorarem suas próprias interpretações da identidade brasileira. Após as conquistas inovadoras dos modernistas, a arte brasileira continuou a evoluir, abraçando uma ampla gama de estilos e temas. A segunda metade do século XX testemunhou o surgimento de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, pioneiros do neoconcretismo. Esse movimento desafiou as noções tradicionais de arte como um objeto estático, incentivando a participação e interação do espectador. A arte brasileira contemporânea reflete a rica diversidade cultural do país e sua complexa paisagem social e política. De instalações e performance à fotografia e vídeo, os artistas estão expandindo os limites da expressão artística. Eles estão abordando questões de raça, gênero, desigualdade e preocupações ambientais com ousadia e criatividade. A cena artística no Brasil hoje é uma vibrante tapeçaria de vozes, refletindo a identidade multifacetada do país. As paisagens urbanas do Brasil tornaram-se telas para uma cena de arte de rua vibrante em constante evolução. Das ruas movimentadas de São Paulo às favelas coloridas do Rio de Janeiro, a arte de rua surgiu como uma poderosa forma de expressão. Artistas como Os Gêmeos, conhecidos por suas icônicas figuras amarelas, e Eduardo Cobra, famoso por seus
seus murais em grande escala, ganharam reconhecimento internacional. A arte de rua no Brasil não é mera decoração. Muitas vezes carrega mensagens sociais e políticas, abordando questões de pobreza, desigualdade e corrupção. Ela dá voz às comunidades marginalizadas, transformando espaços públicos em galerias a céu aberto acessíveis a todos. Essa forma de arte reflete o dinamismo e a energia criativa que pulsam pelos centros urbanos do Brasil. É uma prova do poder da arte de desafiar, inspirar e transformar espaços públicos. A arte brasileira transcendeu as fronteiras nacionais, cativando o público em todo o mundo. Dos prestigiados museus da Europa e América do Norte a feiras de arte internacionais e bienais, os artistas brasileiros estão deixando sua marca no cenário global. A herança artística única do país, suas cores vibrantes e sua exploração ousada de temas sociais e políticos têm ressoado com o público em todo o mundo. Artistas como Beatriz Milhazes, conhecida por suas vibrantes pinturas abstratas inspiradas na cultura brasileira, e Adriana Varejão, cujas instalações em grande escala exploram temas de natureza e transformação, ganharam aclamação internacional. A arte brasileira continua a evoluir, abraçando novas tecnologias, desafiando convenções e dialogando com o mundo. Ela permanece uma força poderosa, refletindo o dinamismo e o espírito criativo desta nação vibrante. Dos antigos sussurros em paredes de cavernas aos traços ousados do modernismo e às expressões vibrantes da arte contemporânea, o Brasil forjou um legado artístico rico e multifacetado. Esse legado é uma prova do duradouro espírito criativo do país, sua capacidade de inovação e sua disposição de confrontar as realidades sociais e políticas por meio da arte. A arte brasileira reflete a alma de uma nação, suas alegrias, suas tristezas, suas lutas e seus triunfos. É uma tapeçaria tecida a partir de diversas influências culturais, tradições indígenas e um diálogo constante com o mundo. A jornada da arte brasileira é um testemunho do poder transformador da criatividade. Ela serve como inspiração para artistas e entusiastas da arte, lembrando-nos de que a arte tem o poder de transcender fronteiras, iniciar conversas e oferecer um vislumbre do coração e da alma de uma nação. A história da arte brasileira ainda está sendo escrita e seus capítulos futuros prometem ser tão vibrantes, instigantes e cativantes quanto aqueles que vieram antes.